características de cada um dos países, e o Brasil não deixa de fazer uma boa gestão das suas reservas, se chamar de transfronteiriço ou gestão colaborativa, depende muito da interação nessas áreas. Uma outra coisa, antes de responder a tua pergunta, João, é que ao se reconhecer uma reserva de biosfera, não se cria nenhuma lei supranacional. Vigoram as leis nacionais, estaduais, municipais e as leis federais. Quer dizer, o fato de ser uma reserva de biosfera não cria um outro status legal. Senão nenhum país ia topar, né? Porque você rasga a sua legislação e vai trabalhar com a legislação internacional, não é bem assim. Né? A outra coisa é que a reserva, o Instituto Reserva de Biosfera, não tem mandato, né? A Unesco, ao reconhecer uma reserva, não tem mandato para desapropriar nenhum centímetro quadrado de área. E se tivesse mandato, não teria dinheiro, porque muito, no mundo inteiro. Então, essa é uma das perguntas que surge muito, assim, bom, e aí, se cria uma nova lei, se rasga a legislação nacional? Não. Né? Pô, tem desapropriação, só que os mecanismos nacionais de regularização fundiária de áreas protegidas promovem. A Unesco não faz regularização fundiária em países que são membros da organização. Não teria cabimento, seria uma intervenção totalmente indevida. Né? Bom, com relação a Marajó, então, eu acho que Marajó, o arquipélago, né, do Marajó, ele tem atributos suficientes para ser reconhecido como uma das fases da reserva da biosfera da Amazônia Oriental. A gente criou, as reservas de biosfera foram criadas por fases no Brasil, né, dado o seu tamanho, a sua escala. Né. Então, se pretende trabalhar uma reserva de biosfera que pegue um pouco dessa região dos Salgados, reentrâncias maranhenses, e avance para a serra do Sumucumaque e encoste num parque criado na Guiana Francesa. Então, essa seria a grande reserva da biosfera da Amazônia Oriental, da qual o arquipélago do Marajó é parte integrante, seria a sua fase 1. Como isso se trata de um corredor, né, um grande corredor, a escolha, né, desses territórios se dá aonde já existem áreas reconhecidas pelo poder público em qualquer nível, seja federal, estadual, municipal, e em alguns casos RPPNs, como é o caso do Pantanal, que tem o Parque Nacional do Pantanal e 3 RPPNs que quase que circundam o parque, que são não só sítios da Reserva de Biosfera, como sítios do Patrimônio Mundial. Então, Marajó tem essa característica, quer dizer, ela é uma zona de ligação, vamos dizer assim, de conexão. E pode pegar uma parte costeiro-marinha também. E nós não podemos pensar só na parte do arquipélago emergente. Tem uma parte costeiro-marinha que também pode ser trabalhada. Outra coisa é que o grau de conhecimento dos inventários e os inventários de fauna e flora do Marajó, eu acho que precisam ser bastante desenvolvidos. Não vai ser feito agora para o dossiê, mas existe um potencial de pesquisa muito grande e existiram, em tempos passados, muitas expedições científicas que podem apresentar como atributo alguma espécie endêmica, alguma espécie ameaçada, algum território excepcional, por exemplo, algum sítio arqueológico excepcional, né, que esteja conectado, vamos dizer assim, com esses outros atributos, e que seja reconhecido talvez como um geoparque, como alguma coisa tombada pelo Instituto do Patrimônio, né, que tenha um status legal de proteção. Então, esse é um dever de casa. Né. Eu não sei, comentava com o João, eu não sei como é a questão fundiária no Marajó, eu acredito que seja complexa como em todo o Brasil. Né, para criar um parque precisa desapropriar e indenizar. E existe um passivo muito grande no Brasil com relação a isso. Eu não sei quanto hoje, porque foram criadas mais áreas, mas quando eu trabalhava com isso, 60%, quase 70% das terras desapropriadas não tinham sido indenizadas. E isso é um passivo praticamente impagável. Né? As compensações ambientais melhoraram muito melhorar o desempenho do Estado na compra, né, do poder público na compra de áreas desapropriadas e não indenizadas, mas a gente ainda está muito longe.
Alô? Eu vou passar a palavra para o público, só quero avisar que está aqui a representante do IFAM, a Dorothea Werneck, está aqui ouvindo. Está ali. Está a diretora do Arquivo Público do Estado aqui. Não a diretora, não. Não se preocupe, às vezes me apresenta como representante da Unesco, por você demitido, eu tinha que ouvir isso. Tem gente do CIVIL, da Embrapa, do Museu Guild, tem também representantes de outras prefeituras, como Mauro Fiori, Prefeitura de Breves. Então eu abro aqui a palavra ao público, se quiser comentar. Lembro também que o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, que é a Unesco, que você entregou, foi entregue ao Padre Galo também. Eu fui membro da comissão lá de escolha do prêmio e tive a honra depois de entregar para o Padre Galo. É um detalhe importante que o Marajó, a Maria Fernandes foi presidente do Museu do Marajó por um período. Enfim, então está aberto aqui ao público para falar e só levantar a mão que eu vou me dirigir aqui no microfone. Então cada um se apresenta, diz onde é. Bom dia, Carlos. Bom dia, bom dia. Não, que eu acordei agora há pouco, eu estou dormindo. Bom dia, horrível. É a senilidade chegando. Carlos Augusto Ramos, eu sou consultor do Instituto Beabiru. Olha só, doutor Celso, em 2002, foi regularizada a primeira ilha de várzea na Amazônia pela Secretaria de Patrimônio da União. Essa ilha chama-se Santa Bárbara. Ela evoluiu, nem se falava de assentamento agroextrativista, ela tinha um documento chamado de Cessão de Uso Gratuito. Então a Secretaria de Patrimônio da União passava essa cessão de uso gratuito para as comunidades. E qual era o negócio interessante? É que, na época, a SPU pediu como contrapartida um plano de gestão daquela ilha, uma espécie de zoneamento ecológico e econômico daquela ilha, para poder aí a União dar essa. E legal que, por exemplo, além das regras lá, coisas simples mesmo, não pode matar o veado da ilha. Tinha um veado lá na ilha. Não pode matar o veado da ilha. Tem áreas tal e tal e tal que precisam ser protegidas. Então, uma coisa que a comunidade determinou que é assim. Só que isso evoluiu para o assentamento agroextrativista em várzea criado pelo INCRA. O SPU passou para o INCRA e criou esse assentamento. Então, olha só, hoje, segundo os números que a gente pegou do INCRA, 1,5 milhões de hectares de assentamentos agroextrativistas no Marajó. Mais 800 mil hectares, de unidade de conservação no Marajó. O que tem em comum essas duas figuras? Que surgiu de repente lá da de Santa Bárbara, lá de Urupá. Que nos dois casos, hoje é urgente discutir um zoneamento grande, digamos assim, de cada dessas unidades regularizadas, de gestão, né? E a pergunta, certamente esses lugares, certamente essas comunidades indicando, olha, isso aqui é uma área de açaizal, essa área é para a gente plantar, e essa área é para te proteger. Nascente dos rios, né? Que pode ser materializado através de um movimento participativo. Então a pergunta é, isso pode entrar na conta da nossa discussão de reserva da biosfera? Porque, independente da discussão das áreas de integral, que são interessantíssimas, que precisam ser colocadas no Marajó, mas também muito importante as próprias comunidades tendo essa consciência de que, olha, tem áreas da nossa área aqui que precisa de um trato mais cuidadoso. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Pode entrar na conta não como zona núcleo. Não. Nem a parte aquática. A APP é muito discutível, porque a APP é Código Florestal. Nem vamos entrar nessa discussão do Código Florestal, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas, do ponto de vista do programa MAB, quando você falou a cessão de uso gratuito, é uma das modalidades de aforamento, né, que o SPU, o Departamento de Patrimônio da União, depois o SPU, utiliza. Né? A cessão de uso gratuito que pressupõe um plano de utilização.
para que essa cessão se consolide, mas é precário, porque você tem a posse e não tem o domínio, que não é o caso de quando você cria uma unidade de conservação, que a União desapropria e tem um termo de emissão de posse, mas isso também não se concretiza enquanto você não indenizar. Então, mas do ponto de vista da reserva de biosfera, se houver um decreto de criação de uma área protegida, em qualquer um dos níveis do poder público, a Unesco reconhece. Tá? Então, o Parque Municipal de Itiquira, lá em Formosa, no município de Formosa, em Goiás,